Hoje eu gostaria de compartilhar com você sobre um texto, Romanos 8, 28, que diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então o tema que eu gostaria de compartilhar com você neste vídeo é: tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Existe um ditado popular que diz assim: não há um mal que não traga um bem. Parece que depois de uma tragédia, de um problema, sempre vem uma situação boa. Mas não é verdade. Não é isso que acontece. Há um ditado porque algumas situações aconteceram. Mas não é uma regra. Mas o que a Bíblia diz é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tem outra versão que diz que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso é o que está na Escritura. Então o que a Escritura está dizendo? Ela está dizendo que Deus, em primeiro lugar, que Deus tem o controle de todas as coisas. E que Deus está atuando de maneira decisiva na vida daqueles que já receberam a Cristo, daqueles que são chamados e que aceitaram esse chamado e que aceitaram esta proposta do Senhor de caminhar com Ele. Então, para essas pessoas, para aqueles que caminham com Deus, Deus está atuando diretamente e fazendo com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Nós não entendemos muito isso, porque ninguém quer sofrer, ninguém está procurando situações de dor, de sofrimento. Mas o que a Bíblia está dizendo é que para aqueles que amam a Deus, aqueles que caminham com Deus, que se agradam da sua palavra, das suas orientações, dos seus conselhos para cumprir, né? E que amam estar com Deus, que já são de Deus e que creem nas promessas de Deus. Então todas as coisas, diz o texto, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em Atos 16, a história de Paulo e Silas, que na sua segunda viagem missionária eles foram para a Europa. Eles queriam ir para a Ásia, mas Deus não permitiu, mandou eles para a Europa. E ali, na cidade de Filipos, na Grécia, eles foram açoitados, porque eles estavam pregando a palavra, expulsando espíritos imundos das pessoas. E ali, sem nenhum questionamento maior, eles foram açoitados com varas e ficaram muito feridos. E em seguida foram lançados no cárcere. E ali eles ficaram com os pés no tronco, presos. E aquele lugar estava cheio de presos. Mas em vez de ficarem tristes, se lamentando, chorando, eles estavam cantando e orando. Vejam a surpreendente atitude de Paulo e de Silas. Eles cantavam e eles oravam. E à meia-noite aconteceu um terremoto. Todas as portas da prisão se abriram, as cadeias se abriram. O centurião ficou muito desesperado, pensando que os presos tinham fugido, e tentou se suicidar, querendo se lançar sobre a sua espada. Mas Paulo gritou dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. E aquele homem, ele ficou um pouco perturbado, meio aturdido com aquela situação, mas verificou que estava tudo ok. E aí depois ele tirou Paulo e Silas. E aí ele diz assim para Paulo, pergunta para Paulo e Silas: senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? E então eles dizem: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E assim eles estavam dando cumprimento a uma promessa antiga, lá do livro de Gênesis 12, no verso 3, em que o Senhor deu esta promessa para Abraão, o patriarca de Israel e o patriarca de todos aqueles que creem em Jesus. Porque Deus disse assim a Abraão: em ti, no teu descendente, serão abençoadas todas as famílias da terra. Então todas as pessoas que invocam o nome do Senhor são salvos. Mas não somente ele, a promessa vai para a sua família também. Olha que coisa maravilhosa, né? Foi isso que alcançou a minha mãe, lá nas matas da Amazônia, nos seringais, em 1956. Ela estava grávida do meu irmão mais velho. Mas ela, quando leu esse texto, ela pensou: não é somente para mim esta salvação, é também para minha família, então eu quero esta salvação. E minha mãe passou a crer em Jesus e a seguir a Jesus e a ser uma verdadeira discípula de Cristo desde este momento. Até então ela tinha uma religião, mas ela não tinha tido uma experiência real com Cristo. Então vejam que Paulo e Silas, eles estavam vivendo uma situação de infortúnio, de dor, suas costas sangravam, ele estava sofrendo injustamente. Ele não estava sofrendo por ser malfeitor, nem criminoso, nem ladrão, nem porque estava se intrometendo em negócios alheios. Não, ele estava cumprindo o mandamento de Deus, levando a palavra do Senhor, e foi para aquela região porque o Espírito Santo mandou ele para lá. Mas ali ele estava sofrendo. Ele foi açoitado, ele foi arrastado, ele foi espancado, ele foi preso, mas ele não estava triste por isso. Eles cantavam, na verdade eles, Paulo e Silas, cantavam e oravam e se alegravam em Deus. E logo em seguida aquele carcereiro pediu para
perguntou como deveria fazer, o que deveria fazer para ser salvo. E ali Paulo e Silas puderam evangelizá-lo. Toda a família ouviu o evangelho e toda aquela família se converteu ao Senhor. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes Deus cria uma situação que é uma situação totalmente adversa, de dor, de sofrimento, de constrangimento, de muitas situações difíceis, para que alguém conheça o evangelho, para que alguém possa conhecer você e você possa compartilhar do amor de Deus. Foi assim que aconteceu na vida de muitos. Esta é uma situação bem específica e concreta que aconteceu na vida de Paulo e de Silas, para que uma família se rendesse aos pés do Senhor Jesus. Então, para salvar alguém, para alcançar alguém com esta mensagem de salvação, com este evangelho bendito, e se for necessário que você venha a sofrer, alegre-se, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, não fique triste se você passa por situações difíceis, porque você serve a Deus, porque você anda com Deus. Isso vai redundar em salvação de outras pessoas. É muito importante que nós entendamos isso, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus ama a todos, e nós somos os instrumentos. Por isso que Jesus disse que quando nós fôssemos levados diante de reis, de governadores, de gente poderosa, que a gente não se preocupasse, porque a gente estaria sendo levado ali para testemunho. E às vezes, muitos profetas, apóstolos, pastores, homens e mulheres de Deus foram levados diante de reis e de homens poderosos, através de uma prisão, através de uma acusação injusta, através de uma situação, de uma circunstância truncada. Mas tudo isso Deus permite para que aquelas pessoas também ouçam o evangelho da graça de Deus. Então, não fique triste por nada. Em tudo dai graça, diz a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e o rei está voltando, é tempo de nos prepararmos.